Pai do Senhor, meus amados, vamos para mais uma aula, dessa vez aqui o capítulo 38 do livro de Gênesis, né, gente? No 37, perdão, né, no 37 do livro de Gênesis, já quero adiantar as coisas, né? Pressa. Ai, meu Deus, mas é isso mesmo. A gente vai adiantando dentro daquilo que a gente quer, não vê a hora da gente ter progressão nesse estudo e chegar ao próximo livro, que é o livro de Êxodo, né? Já tem muita coisa pronta, mas a gente ainda está aprontando. Longa será a nossa caminhada aqui na comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Espero que você esteja junto comigo até o final, tá certo? Vai ser uma das melhores aventuras da nossa vida, né? Poder estudar a Bíblia capítulo por capítulo é algo fantástico. Mas vamos lá então. Vamos começar aqui o estudo. Agora a gente vai começar a rota da história de José. Vamos dar uma pausa na história de Jacó, na verdade, falar sobre a descendência de Jacó. O que é a descendência de Jacó? Assim, da parte do estudo da Torá, do livro de Gênesis, Bereshit, a parte mais longa, por quê? Porque anteriormente era a origem de Israel, e aqui, a partir de agora, mais do que isso. Né? Mais do que isso. Vamos continuar aqui o estudo, certo? A Gênesis 37 está aqui, Lamed Zain. Lamed representa o 30 e o Zain representa o 7. Bereshit a gente já sabe como é que funciona. Certo? Vamos continuar aqui o estudo do capítulo. Errado aqui. Então está aqui do capítulo, versículo 1 e 2. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles para seu pai. Olha aí, aqui um detalhe aqui legal, né, para a gente chamar a atenção. Quando a Bíblia fala que filhos de Zilpa e filhos de Bila, né? Então, filhos de Zilpa e filhos de Bila. Ele fazia uma relação direta aos filhos que não eram do casamento, eram das concubinas. Né? E ah, por que a Bíblia dá uma atenção maior, dá sempre essa atenção para isso? Para mostrar que o concubinato é sempre algo que é visto com, assim, com uma certa, não é discriminação. A palavra certa não é discriminação, mas é com o que produz um resultado que não é um resultado positivo. A gente sabe hoje em dia que a necessidade da gente amar as pessoas, independentemente de qualquer coisa. Mas toda vez que você entra num processo que está em desacordo com o que diz a palavra de Deus, há uma consequência. É, e, e assim, no caso aqui de José, né? José, ele andava muito com os filhos de Zilpa e de Bila. Primeiro pela questão da idade, os outros eram bem mais velhos, certo? O segundo, porque os quatro primeiros filhos de Jacó vieram de Lia, e eles também andavam juntos. Depois teve mais dois filhos e tinha mais quatro filhos que era originário de Zilpa e de Bila. É, Apesar de José era bem jovem, era com que eles brincavam, mas José tinha aquela relação de muito apego com os pais, com o pai dele. E eles desprezavam muito o José. Por que José também andava com os filhos de Bila e de Zilpa? Porque os outros irmãos, os seis filhos de Lia, desprezavam eles, né, pelo fato deles serem filhos de servas. Já José, não, como tinha um comportamento amável, estava sempre com eles. Mas, só que eles tinham muitos problemas negativos, né? E sempre José levava más notícias dele, falavam realmente das coisas que ele fazia erradas, né? As coisas que eles faziam erradas, tipo. Aí, isso aqui já é um estudo mais aprofundado da Talmud, não está na Bíblia, certo? Como a gente busca mais fontes para compartilhar para vocês, para dar um porquê das coisas, certo? Então, estou trazendo aqui esse porquê.
De acordo com esses estudos judaicos, os filhos de Lea, de Lia, maltratavam os filhos de Zilpa e de Bila. Humilhavam eles porque eram filhos de servas, né, eram filhos da concubina. E assim, José então ia falar isso com o pai. Por causa disso, José foi punido, né? José começou a desenvolver uma espécie de antipatia por parte dos irmãos, né? E a gente vai ver o que é que vai acontecer, o que é que a história acabou reservando para José. Vamos continuar a leitura, eu deixar esse detalhe aqui. Versículo 3, ó, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Né? Versículo 3 e 4 aí já demonstra um pouco mais desse ódio que eles tinham, dessa inveja, vamos dizer assim, porque Israel amava muito mais a José, que era filho de sua velhice, de fato. José foi o 11º filho dos homens, né? Teve Diná também, e depois teve Benjamim. E ele já tinha assim, ele já tinha esse cuidado já com José, e ele gostava muito, ele amava de uma forma diferente, e fez uma túnica, né? Uma veste de lã fina, de primeira qualidade, em linho fino, com listras que eram coloridas, e os irmãos tiveram muita inveja e não conseguiam falar com ele assim normalmente. Sempre falavam gritando, maltratando, né? Sempre maltratavam José. Aí acontece um fato que começa a mudança na história do povo de Israel como um todo, que é a partir do versículo 5, quando a Bíblia diz assim: teve um sonho José, e que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e que também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao seu molho. Aqui José então conta um sonho que nem ele sabia ainda o significado, mas que quem conhece a palavra sabe que no futuro ia ser significativo e ia ter uma importância profética. Esse sonho, esse sonho, esse sonho, ele representou uma realidade, né? Então esse sonho falava de feixes, que eles estavam amarrando feixes, e que no meio desse feixe se levantou um feixe, certo? E ficou de pé, e que esse feixe era ele. Olha só, a própria interpretação dos irmãos já demonstrava, certo, o que de fato viria a acontecer, né, no futuro. Então o texto aí diz assim, versículo 8 a 11: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras será domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura vivemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Vai surgir alguns detalhes agora aqui nesse texto legais, né? Primeiro, aí teve um sonho, ele teve um segundo sonho. Interessante, essa palavra reinarás é uma palavra realmente ligada a isso, né? Que está no versículo 8, quando os irmãos disseram: reinarás tu sobre nós, é malor tilor sobre nós. É por acaso governar, que já é uma outra palavra, é machol tinchol. Então, reinarás é malor tilor. E governar é machol tinchol. Para que a gente possa entender a diferença entre as palavras do hebraico, como é que funcionava. E ele sonhou ainda outro sonho e contou para seu pai. Seu pai, depois de ter contado, o seu pai repreendeu ele, porque ele estava fomentando. Na verdade, a preocupação de Jacó era
que ele estava fomentando ódio contra ele mesmo, né? Contra o próprio filho. O que ele estava contando para os filhos é como se ele tivesse agido de uma forma infantil. Isso estava levantando ainda mais a inveja dos seus irmãos contra ele, né? E aí, porque você vê no versículo 11 que Jacó, a Bíblia fala assim que a passagem que a gente leu, a partezinha final, que seus irmãos o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então aqui revela que Jacó, ele não tinha uma... ele não ficou com raiva de José, como os irmãos ficaram. Não, ele começou a guardar aquilo no coração. Ele sabia que é um propósito na vida de José, ele sabia que havia uma proeminência em algo que ia acontecer, que José estaria envolvido, certo? E ele guardou aquela informação no coração. Ele guardou aquilo no coração que no futuro ele iria se lembrar. Então, são detalhes que a Bíblia deixa que a gente tem que estar atento para não se perder. Vamos continuar a leitura do texto, que diz assim: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém, e disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai, vê como tu, ora vá, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou o homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te onde eles apacentam. Vamos parar aqui para a gente apontar alguns detalhes aqui dessa passagem, né? Então José continua, saíram, foi cuidar do rebanho, aí o seu pai dele mandou que eles fossem lá buscar o rebanho que estava lá em Siquém, Shechem. Aí ele enviou e disse: Envia-me a mim, meu pai. A questão de José é interessante como ele sempre estava pronto para servir. A lição maior que José deixa para nossas vidas é que a humilhação do serviço produz a exaltação da missão. Então José foi sempre humilde diante dos seus superiores, e por isso ele foi exaltado e colocado no lugar superior. Porque aquele que não sabe se submeter jamais poderá liderar. Aquele que não é submisso não pode ser líder. E aqui você vê um princípio bíblico poderoso que foi gerado na vida de José. Então o seu pai dá uma ordem para ele, que eles fossem lá para Hebrom, chegando lá em Siquém, né? Ele estava indo lá naquele caminho, naquela região de Hebrom, e ali ele estava procurando, né? E aí, quando chegou no meio do caminho, ele estava perdido, ele estava vagando. No texto em português, diz assim, ó, quando ele estava lá: Ora, vai como teus irmãos, como está seu irmão, traz minha resposta. Assim enviou Hebrom, e foi assim. E achou um homem, certo? Porque eis que andava errante pelo campo. Achou um homem, né? Ele estava perdido e um homem o achou. E segundo a tradição judaica, esse era o anjo Gabriel, que o achou. Tá lá e esse anjo porque é assim, amados, Deus ele respeita nosso livre-arbítrio, mas ele nos direciona para o propósito. Então quando você pega Romanos 8:28, diz: Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos lembrar que coisas ruins acontecem conosco para o nosso bem, certo? Para quê? Para que se cumpra o propósito. Então aqui, ó, se por acaso o anjo Gabriel não intervisse, era capaz de José voltar para casa sem o achar. Esse homem é uma coisa muito comum, a palavra de Deus utilizar o homem como se referindo a anjos. E a gente já viu isso lá em Abraão, a gente já viu isso em outras passagens importantes. E a tradição judaica diz que esse anjo era o próprio Gabriel. Então o anjo Gabriel entra e traz e dá orientação a ele, certo? Pergunta a ele: o que é que você está procurando? Certo? Claro que ele já sabia, porque era uma missão, e ele disse: eu estou procurando meus irmãos.
Diga-me por onde eles vão, onde eles estão cuidando do rebanho. Foi até aí que a gente leu, né? E a gente vai continuar a leitura agora, porque tem aí o desenrolar dessa situação toda. Então, olha só. Aí você vai dar continuidade. O texto diz: se disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-los dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então, olha aí, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui, José ouviu a voz do anjo que disse que eles estavam em Dotã e foram em Dotã. Então, o anjo, eu não sei se perceptível ou não, não sei qual era a Bíblia não deixa isso claro, mas certamente é possível que não fosse perceptível, mas ele se referiu dizendo que o pessoal estava lá em Dotã, e José então se dirigiu para Dotã. E a Bíblia fala que no caminho, quando eles viram José chegando, eles já começaram a planejar a morte de José. Então eles já estavam cheios de conspiração e astúcia para poder matar José, para poder realmente fazer o mal a José. E aí a gente vai ver agora a continuidade aí do texto. Aí o que é que acontece? A palavra de Deus diz assim: ó, e disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os de suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Aqui há um mérito para Rúben por essa ação que Deus vai reconhecer um dia. Mas aqui há também uma passagem importante. Aí diz, lá vem o sonhador, certo? E ele disse, agora vamos matar e atirá-lo dentro destes poços, e podemos ver que dizer que o animal selvagem devorou, e em que será dos seus sonhos. Que interessante que os homens disseram, veremos o que será dos seus sonhos, se por acaso era como se assim, aquele sonho era um sonho de Deus. Aquilo funcionou quando os irmãos de José falaram aquilo. Veremos de quem prevalecerá os sonhos. Veremos aqui, ó. Podemos dizer que então veremos o que será de seus sonhos. É a parte final do versículo, certo? Era como se fosse assim. Agora eu quero ver se o sonho dele se cumpre. Quero ver se a palavra dele se cumpre. Então, vamos ver quem é mais forte. Ou eu mato os seus sonhos. Assim, então, segundo as escrituras, a gente percebe aqui o que os irmãos estavam dizendo. Quero ver se a gente matar ele, como é que os sonhos dele vão acontecer. E foi aí que Rubem entrou e disse para salvá-lo, não ataquemos a ele, não matemos, não ataquemos a sua alma. Um golpe na alma se refere a matar, é assim que tem o texto. Não lhe tiremos a vida. No hebraico a palavra que está lá é nefesh, nefesh, que significa alma. Essa palavra vida no hebraico está escrito nefesh. Nefesh significa alma, não significa vida, Então não tiremos sua nefesh, não matemos, porque o que dá vida ao homem, de acordo com a vida ao homem, não é o corpo, mas é a alma. Então essa palavra nefesh se refere à vida, se refere à alma. A palavra vida no hebraico é raya, não é nefesh. E o que tem ali é nefesh, Então, nefesh, essa palavra significa alma, mas também se referia justamente a matar num nível mais profundo, que o nefesh é um nível mais profundo. A Bíblia tem 3 palavras que se referem a esse sopro espiritual em nossas vidas. É a palavra nefesh, que se refere a essa vida superficial, uma alma superficial,
é a palavra rua, que também é traduzida por espírito, apesar de que eles não querem admitir que é o mesmo espírito que a Bíblia fala no Novo Testamento. E a palavra Neshama, que é como se fosse uma espécie de uma alma superior, mais profunda, que se conecta com Deus. E ainda tem mais duas outras, né? Que é a palavra Hayá e a palavra Yehudá. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, também que se referem a esses níveis espirituais, mas Yehidá, não Yehudá, Yehidá. A esses níveis espirituais mais profundos. Mas aqui a gente percebe que foi essa... que Rubem, ele queria falar, ou quando ele falava de matar os sonhos, então quando ele falava, veremos o que será de seus sonhos, era de matar mesmo os sonhos. O objetivo não era só tirar a vida de José, mas a vida de José de tudo que representasse ele na face da terra, a nível de pensamento, a nível de alma. É por isso que foi tão profunda essa colocação e é tão importante chamar a atenção disso, que o objetivo deles era muito maior, realmente. Então Rubem conseguiu aí interferir e não permitir. Aí tiveram uma ideia, também eles disse Rubem, não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Então o Rubem tinha uma intenção de devolver, né, José a seu pai. Então não era a intenção de Rubem matar. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Olha aí, vamos ver que aqui começa a se tornar interessante a questão das genealogias, né? Das genealogias, certo? Vamos continuar lendo. Então, depois que Rubem teve a ideia no capítulo 22, quando Rubem fala com eles, né? Rubem disse a eles, não derrame o sangue, jogue no dedo do poço, deserto não coloque a mão. Isso foi para salvá-lo das suas mãos. Dizem os judeus que ele teve um Ruach HaKodesh. Significa isso, uma inspiração divina naquela hora. Ou seja, Rubem foi tocado pelo Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, inspiração divina. Na verdade, Ruach, Espírito, e HaKodesh é uma palavra que tem origem de santo, de divino, né? Então ele foi tocado pelo Ruach HaKodesh, que ele disse isso não apenas para resgatá-lo, mas para levar de volta ao Pai, né? Agora, ele tinha uma ideia por trás do seu racional. Qual era essa ideia? A ideia de que se ele levasse, ele seria o responsável por ele ser o primogênito. E ele não queria ser o responsável. Então ele teve esse Ruach HaKodesh, ele teve essa inspiração divina, né? Ele teve essa presença do Espírito Santo que guiou ele. E aí, quando José chegou, o que é que eles fizeram? Arrancaram uma túnica, né? Que é uma camisa, a túnica é uma espécie de uma camisa que o pai dele tinha feito a ele com tanto carinho, né? E pegaram ele e atiraram dentro do poço. E assim, o poço não tinha água. Era um fosso, era um poço, mas o poço estava vazio. Então, não morreria ali afogado. Mas segundo Bereshit Rabá, que é um livro de estudo, Bereshit Rabá, um livro de estudo judaico, havia lá cobras e escorpiões, mas nenhum deles atacou a José. Então eles começaram a comer, e aí veio uma caravana de ismaelitas. Você vê que os povos já estavam vivendo completamente separados. E ali já era uma outra nação de origem ismaelita. Os camelos estavam carregando especiarias, bálsamo, lótus. Então é no que os ismaelitas se transformaram, que eram esses vendedores de coisas. E eles estavam levando coisas para o Egito, né?
E eram camelos, né? Levavam especiarias, coisas importadas de outra região, vinha lá da Babilônia, do Oriente, e vinha do Oriente. E traziam bálsamos, as árvores de bálsamo eram seivas, né? Que o tipo a mirra, especiarias para incenso, esse tipo de coisa. E o lótus, essa palavra lótus, deixa eu ver se está no português, que eu estou lendo no hebraico aqui. Não, eles falam aqui de mirra, né? Especiarias, bálsamo e mirra. Certo? Que a mirra ela tem origem na flor de lótus. Era uma raiz de cheirosa, né? Então eles utilizaram, foi traduzido como mirra, mas a palavra que está lá do hebraico é lótus, que é uma raiz que tinha um cheiro agradável. Então ele carregava isso, né? E aí a Bíblia fala, vamos ler o que aqui diz o seguinte, e aí você vai ver aqui qual é o resultado disso. Aí a Bíblia fala o seguinte: eles viram que estavam levando esse material para Jesus, aí Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja a nossa mão contra ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, passando por os mercadores midianitas. Ótimo. Midianitas. Você já pega aqui, mais uma vez aqui, mais uma relação. Perdão, acho que eu passei errado aqui. Opa, não adiantei demais. Certo? Aqui, passando por os mercadores midianitas, tiraram e assaram José na cova, venderam por 20 moedas de prata os ismaelitas, o qual levaram a José no Egito. É legal aqui que a gente pega um trecho que já deixa bastante orientação. Amado, você vai ver no futuro que midianitas vão se misturar também com os israelitas, e isso não vai estar debaixo da maldição. Por quê? Porque Deus já criou a raiz que ele precisava criar. É importante a gente entender a progressão cultural e a progressão espiritual, né? Que há tempo para todas as coisas. Mas vamos continuar aqui, vamos pegar esse trecho aqui importante, que esse trecho ele traz alguns ensinos legais. Vamos lá. E Judá, que é Judá, disse a seus irmãos que ganharemos se matarmos o nosso irmão e cobrimos ele com seu sangue, né? Então, qual proveito vai ter se nós matar? Qual vai ser o lucro que a gente vai ter se a gente matar ele e esconder? Vamos vender, que a gente tira um dinheirinho, né? Então fala isso, vendê-los, os ismaelitas, e que nossas próprias mãos não firam. Essa palavra que as próprias mãos não firam, como está no hebraico, certo? No português está: não matemos o nosso irmão escondendo seu sangue, vinde e vendamos os ismaelitas, não seja nossa mão sobre ele, né? Então a gente pega, é quase a mesma coisa, não faz muita diferença, mas aqui eles estavam o que o Judá estava convencendo eles é de que não matasse porque era seu próprio irmão, e que aquilo poderia trazer sim uma maldição para a vida deles, que era seu irmão, e que se ele tivesse de morrer, que ele morresse na mão de outras pessoas, né? E a Bíblia fala que esses mercadores que viam os ismaelitas eram midianitas. Então você aprende lá atrás que os midianitas vieram da tribo de Ismael. Então Ismael gerou os árabes, então os midianitas são povos árabes, né? Que é uma descendência dos árabes, midianitas, e assim por diante. E eles venderam Yosef, né, José, tiraram lá do poço e venderam por 20 peças de prata e levaram. E os midianitas aí levaram, os ismaelitas levaram José para o Egito. E começa então a saga de José, que vai ser o centro dos próximos capítulos. Ainda não acabou, tem mais algumas coisinhas ainda aqui. Vamos ver aqui o que é que tem ainda aqui, certo? Diz assim: voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e aonde irei? Então aonde irei? Eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. Disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho.
uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou o filho por muitos dias. É importante aqui esse trecho, que a gente vai ver o seguinte, que eles fizeram tudo isso à revelia de Rubens. Aí você vê que quando Rubem retorna ao poço, José não estava mais lá e rasgou as suas vestes em luto, desesperado. Né? E ele retornou, voltou a seus irmãos e disse: o menino se foi, ele exclamou, e eu para onde agora que eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Nosso pai agora vai ficar angustiado, não sei o que fazer. Então eles apanharam a túnica de José, que eles já tinham tirado, mataram o cabrito e embolharam com sangue. Né? Então eles pegaram aquela túnica, pegaram aquele material e colocaram um monte de sangue no material para poder enganar o pai. E eles foram enviaram a túnica e ela foi entregue a seu pai. E ele perguntou: nós achamos isso. O pai sabia até então que tinha mandado o filho para procurar os irmãos. É como se eles passaram com o pai que eles não tinham sido achados e que a partir dali e que encontraram no meio do caminho uma túnica rasgada, certo? E aí você percebe a palavra que ele utiliza no final. Tente identificar, é a túnica de seu filho ou não, de seu filho. Não é a túnica de nosso irmão, não é a túnica de José, mas a túnica do filho de Jacó. Isso já demonstrava a separação emocional que existia entre eles. Né? E aqui Jacó reconhece: a túnica do meu filho, e já afirma: uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e passou um bom tempo de luto. Né? Ficou de luto. Quando a palavra fala assim, amados, quando a palavra fala que ele lamentou por muitos dias, significa que ele estava de luto. Né? O lamento é esse chamado luto. A gente está finalizando já esse capítulo. Né? Vamos para a parte final aqui do capítulo, que diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então a gente vê aí o desenrolar da história, mais uma vez, em que eles tentaram consolar o pai, mesmo sabendo o que tinha acontecido. Interessante que aqui a gente só conhece o nome de uma das filhas de José, que era Diná, mas a gente vê lá que todas as suas filhas, versículo 35. A Bíblia do Rabi Yehudá, que é um sábio talmúdico, eles disseram que irmãs gêmeas nasceram, cada uma das tribos, e aí os filhos de Jacó se casaram com essas irmãs, né? Rabi Lechemiá, disseram que eram mulheres cananitas, né? Então seria esse o significado de todas as suas filhas. Suas noras, se referia às suas noras. Que o homem não se abstém de chamar seu genro de filho e sua nora de filha. Então esse trecho aí, existem duas explicações. A primeira é do Rabi Yehudá, que dizem que ele teve filhas gêmeas com as mulheres, né? Provavelmente com as concubinas. E outro trecho, e outro Rabi, o Rabi Nehemiá, ele fala que eram mulheres cananitas que os seus filhos se casaram, desposaram, certo? E o homem sempre não chama suas noras de noras, mas chama também de filha. Ele recusou. Outro fato importante é que ele não aceitou o consolo, certo? Por quê? Porque mesmo ele tendo visto tudo aquilo, ele não tinha visto a pessoa morta. E a tradição dos judeus é de considerar morto somente após ver o corpo. Por isso ele não podia aceitar o consolo de alguém que ainda estava vivo. Né? E tanto que ele disse: eu mesmo descerei para o meu filho a sepultura. Certo? Então ele é como se tivesse feito uma sepultura para alguém que não existia. Então ele que se colocaria naquele posição.
aquela posição. E ele chorou por ele, né? Bom, a Bíblia fala então no último versículo desse capítulo que os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, os oficiais de Faraó, que era chefe, aqui fala capitão da guarda no português, mas a palavra no hebraico chama que ele era chefe dos matadouros. Era como se fosse assim, um dos responsáveis pelo alimento. Matador, no lugar onde matava os animais para servir a todos. Então era responsável por uma das fontes de alimento lá do Egito. Então essa era a função. Bom, aqui a gente conclui esse estudo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí na área de comentários, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.